É um prazer estar aqui debatendo essa questão contigo. Como é que funciona essa questão do trabalho? Quer dizer, é um trabalho determinado pelo Estado? Ou, por exemplo, se o sujeito tem um emprego, ele pode exercer este emprego normalmente e depois voltar para dormir no presídio? Como é que funciona essa situação? O emprego não é determinado pelo Estado. Ao contrário, né? Quem pleiteia o trabalho externo tem que provar que tem a vaga. Naturalmente, a lei de execução penal foi pensada num momento... Se hoje é verdade que 99% dos presos são oriundos de classes muito humildes, né? O sistema todo está acostumado com o sujeito que vai obter ali uma anotação na CLT de que consiga um emprego. Mas o Zé Dirceu, por exemplo, é advogado, consultor, o Genuíno tem a sua formação também. Então, diz a eles deveriam provar que tem uma oferta de emprego, tem a possibilidade de trabalhar para voltar à noite. Justamente por a lei, justamente pelo espírito da execução penal ser muito particular, né? Ou seja, o que se quer, pelo menos em tese, é a reintegração do preso à sociedade, muito embora nós, teóricos, já não acreditemos nessa ressocialização há muito tempo. Não é incomum, por exemplo, que alguns juízes concedam autorização para estudo durante o dia, porque a lei de execução penal permite. Então, o sujeito é aprovado numa instituição de ensino superior, pede autorização para fazer a matrícula, tal, sai durante o dia. Eu conheço, inclusive, uma moça com monitoramento eletrônico, né, com controle pelo Estado, e volta à noite. Então, não é um emprego que o Estado forneça e, a rigor, não precisa ser nada formal, como um concurso público ou uma anotação em carteira de trabalho. O sujeito demonstrando que vai desenvolver um mistério autônomo já deveria fazer jus a essa saída. E aí, quais são os elementos técnicos, Davi, que o juiz tem para decidir se um condenado tem direito à prisão domiciliar ou, se não, ele deve continuar sob custódia do Estado? Bom, vamos lá. A lei de execução penal reserva o regime domiciliar para aquele condenado que está em regime aberto, portanto, não o regime do Genuíno, em algumas condições. Quando tem mais de 70 anos, quando tem uma doença grave, mulher grávida, etc. Então, pela letra fria da lei, o Genuíno não teria direito a um regime domiciliar. Isso não quer dizer, todavia, que o juízo da execução não possa determinar, por exemplo, que ele cumpra, ou que ele fique detido durante a noite, por exemplo, quando ele não estiver fora, numa ala hospitalar ou numa enfermaria de uma unidade prisional. É muito comum nas unidades prisionais haver ali uma espécie de uma cela, um lugar reservado próximo da enfermaria para presos que precisam de maiores cuidados. A sensibilidade desse assunto, pelo menos eu como membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, é que a situação de saúde dos presos no Brasil é absolutamente precária. Né? Nós temos presos com tuberculose, AIDS que não recebem o coquetel corretamente, hipertensos, tuberculosos em espaço com pouca circulação diária, etc. Então, agrega-se a isso um problema 2, que o Genuíno merece um cuidado? Sem dúvida nenhuma. Tanto quanto os outros centenas de milhares de presos que estão na mesma condição. Né? Nenhum partido conseguiu ter uma política decente em termos de sistema penitenciário, né, Dantas? Você chega ao absurdo de enxergar pessoas criticando o fato de o governo do Distrito Federal estar reformando o presídio da Papuda. Quer dizer, o ódio que se criou em cima dessa ação penal 470 por uma parcela da sociedade é tão expressivo que a melhoria da condição humana dos presos, que as pessoas também criticam muito, o preso recebe, não sei quem não recebe, o preso tem 3 refeições por dia, o fulano não come nada. Enfim, o nível do debate, ele é tão rasteiro no que diz respeito às garantias mínimas de condição humana daqueles que cometeram crimes, foram julgados, etc, etc. Isso porque a gente nem entrou no mérito daqueles que já deviam estar soltos, daqueles que não tiveram julgamentos adequados, enfim, ele nem entrou nesse mérito. Mas a gente está falando do mérito da condição humana dos presídios. A sociedade está apostando no quanto pior, melhor, porque tem uma sede, um desejo de vingança. Eu acho que o debate está num nível muito baixo
e a gente precisa, de novo, né, insisto nessa metáfora, a gente precisa navegar o rio pelo leito e não pelas margens, porque isso está realmente muito complicado. Então...